Saudações, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite ou ainda uma boa madrugada, independente do horário que você acompanha a nossa aula. Professor Evandro Musi passando aqui para ter mais um bate-papo gostoso com você, para que você possa gabaritar essa disciplina que é a Lei 10.261 de 1968. O tema de hoje será nomeações, meu amigo. Veja que nomeações ela é um tema que costuma ser cobrado em prova e a primeira coisa é você entender o que é esse ato de nomeação. A nomeação ela é um ato que é chamado ato de provimento, certo? Então a nomeação ela pode ser feita de algumas formas. A gente vai ver que uma das formas, conforme está previsto aqui, olha só, no artigo 13, olha aí, ó. O artigo 13 ele diz: as nomeações serão feitas. Inciso 1. Em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição do Brasil. Isso daqui é exceção, tá? Isso daqui é exceção, que, por exemplo, é para o cargo de juiz, que é para o cargo de promotor, tá? Membros do Ministério Público. É um exemplo na qual a nomeação ela vai se fazer em caráter vitalício, que a pessoa ela terá o cargo por toda a sua vida, tá? Então, em caráter vitalício é exceção, certo? É exceção. Para alguns cargos só, como o professor colocou aqui, juiz e promotor. Além disso, a nomeação ela poderá ocorrer em comissão. Quando, olha só, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim deva ser provido. Então essa em comissão, cadê? Eu vou puxar uma flechinha aqui, tá? É aquelas funções de confiança. Aqui funções de confiança, lato sensu, perfeito? Em sentido geral, não em sentido estrito. Legal, então cargos em comissão, que são esses cargos que a pessoa vai ocupar, que são essas funções de confiança, que são os cargos que nós chamamos ad nutum, que a pessoa ela poderá, é um cargo de livre nomeação e exoneração. A nomeação é livre, assim como a exoneração, tá? Então, o cargo em comissão é esse cargo que a pessoa vai desempenhar pelo fato dela ser pessoa de confiança do titular. Só que assim como é livre a nomeação, também é livre a exoneração. E aí nós temos ainda a nomeação em caráter efetivo, que é o que você está buscando, estudando para concursos públicos, certo? A não ser que seja, é claro, que você estude para um concurso que não envolva um cargo público, envolva um emprego público. Mas se envolve um emprego público, na maior parte das vezes você não vai nem estudar a Lei 10.261, certo? Porque empregado público não é regido pela Lei 10.261, ele é regido pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Então veja, a nomeação ela poderá acontecer dessas três formas, então. Ela poderá ocorrer em caráter vitalício, ela poderá ocorrer em comissão e ela poderá ocorrer em caráter efetivo. Estávamos falando do caráter efetivo. A lei diz quando se tratar de cargo de provimento dessa natureza. Então o cargo de provimento efetivo é aquele que a pessoa presta um concurso público para provimento e tem direito, após 3 anos de efetivo exercício, tem direito à estabilidade, certo? Então o cargo efetivo é esse que você presta o concurso e após 3 anos de efetivo exercício, você tem direito à estabilidade. É o que o artigo 14 traz para nós, olha só. A nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos. Então o concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Provas é para isso que você está estudando, para passar no concurso de provas, certo? Para que você acerte as questões, sejam elas de múltipla escolha, dissertativas, e os títulos. Os títulos, o que são considerados títulos, professor? Depende do cargo, depende da lei que regula aquele cargo, eles que vão determinar o que vão ser considerados como títulos. O edital traz muitas vezes essas disposições. O que vai ser considerado como título? Vai ser diploma de mestrado, doutorado, vai ser um diploma de curso técnico, de uma especialização.
O título depende de cada cargo, como o professor falou, normalmente está previsto no edital. Então o concurso pode ser de provas ou de provas e títulos, tá? O parágrafo único diz que as provas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos e aos títulos serão atribuídos no máximo 50 pontos. Então essa prova, né, essa seleção, concurso de provas, a pessoa vai ter uma pontuação de 0 a 100, sendo que os títulos vão ter no máximo um peso de 50% em cima da prova, tá? Normalmente os títulos, exceto para alguns cargos específicos, normalmente eles vão servir para critério de desempate. Quem tem mais títulos consegue subir lá no critério de desempate, mas tem concursos que os títulos valem pontos. Então, além de valer como critério de desempate, ele ganha alguns pontos pelo fato de ter lá alguns títulos, tá? Então, depende muito do concurso, se vai valer um ou se vai valer outro, depende do cargo, depende do concurso, depende da lei que regula o cargo. Vamos ver a próxima disposição, olha só. Artigo 15 diz que a realização dos concursos será centralizada num só órgão. O artigo 16, as normas gerais para a realização dos concursos e para a convocação e indicação dos candidatos para o provimento dos cargos serão estabelecidos em regulamento. E aí o regulamento, o edital, ele vai muitas vezes copiar e colar o que está previsto naquele regulamento, tá? Então o edital do concurso, ele vai se basear onde? Ele vai se basear nas leis que regulam aquele cargo. A mais do que se basear nas leis, ele vai se basear também nas normas que são atinentes à prática daquele cargo, regulamento do órgão e por aí em diante. Então veja que o edital ele é conhecido como a lei do concurso. Tudo que estiver previsto no edital vai vincular tanto o candidato como também a administração pública. Legal? Vamos ver o próximo artigo? Vamos lá, professor? Artigo 17 diz que os concursos serão regidos por instruções especiais expedidas pelo órgão competente. O artigo 18 diz que essas funções, essas instruções especiais, determinarão em função da natureza do cargo se o concurso vai ser de provas ou se vai ser de provas e títulos, se ele será por especializações ou por modalidades profissionais quando couber, então se vai ser dividido por cargos, as condições para provimento do cargo referente a diploma, experiência de trabalho, capacidade física, conduta. Então vejam que essas instruções especiais, elas vão trazer aqui, muitas vezes, alguns requisitos e definições. Vamos colocar assim, requisitos e definições, certo? Além disso, essas instruções especiais vão conter o tipo e conteúdo das provas, a categoria dos títulos, a forma de julgamento das provas e dos títulos, os critérios de habilitação e de classificação e o prazo de validade do concurso. Qual que é o prazo de validade do concurso, amigão? Lembra que é até 2 anos. Até 2 anos. É prorrogável? Lembra que é prorrogável por igual período, certo? Prorrogável por igual período. Quer dizer que se o concurso for de 1 ano e meio, ele pode ser prorrogado por mais 1 ano e meio. Então, o prazo máximo do concurso é de 2 anos e ele vai poder ser prorrogado pelo mesmo prazo de vigência dele. Legal? Artigo 19. As instruções especiais poderão determinar que a execução do concurso, bem como a classificação dos habilitados, seja feita por regiões. Então, essas instruções especiais poderão definir que a classificação desses candidatos seja feita por regiões. Então, você pega lá o estado, né, de São Paulo, mais ou menos isso, né, professor? E aí você pode, por exemplo, dividir por regiões aqui os classificados no concurso daquele cargo, tá? Não é uma regra, é uma opção, é uma faculdade que está prevista no artigo 19. Toma cuidado, tá? VUNESP é bem o perfil dela pegar essa palavrinha que está escrito poderão por deverão, obrigatoriamente e assim por diante. Toma cuidado, isso é bem estilo VUNESP de perguntar. Bem como aí, se você estiver prestando para outras organizadoras, né? Tem algumas organizadoras que adotam também um pouquinho essa sistemática
de trocar palavras, como FCC, mas é mais uma característica da VUNESP, mas isso não impede que outras organizadoras venham a explorar isso também, assim como já vi questões da própria CESP, na qual eles vão lá, trocam uma palavrinha por outra, independente da organizadora que está organizando o seu concurso. É muito importante que você se atente a isso. Expressões que eles podem fazer essa troca. Quando está escrito pode, colocar deve, são conceitos diferentes. Quando está deve, colocar pode, são coisas diferentes. Uma faculdade é diferente de uma obrigação. Então é importante você se atentar a esses detalhes e também se atentar bastante ao perfil da banca organizadora do seu concurso. Legal? Vamos ver aqui a próxima disposição, vamos lá. A nomeação obedecerá à ordem de classificação no concurso, então quem passar nas posições mais altas vai ser chamado, vai ser nomeado primeiro. Então quem passa em primeiro tem que ser nomeado primeiro, tá certo? O artigo 23, ele vai tratar das substituições. Veja que haverá substituição no impedimento legal ou temporário daquele que ocupa um cargo de chefia ou de direção. Então, quem ocupa um cargo de chefia ou direção, ele precisa ter substitutos quando ele não puder trabalhar, quando ele estiver impedido de exercer a sua atividade. Parágrafo único do artigo 23 diz que, ocorrendo a vacância, o substituto passa a responder pelo expediente da unidade ou órgão correspondente até o provimento do cargo. Então, até que o cargo seja preenchido, porque vacância é quando o cargo ele fica vago, certo? Tinha alguém aqui dentro, olha só, tinha alguém ocupando esse cargo. Aí o cargo ele ficou vago, então é uma hipótese de vacância. Nessa hipótese, o substituto exerce o cargo até que o cargo seja preenchido de novo por outra pessoa. Exemplo de vacância, o falecimento. Então tinha o João que ocupava esse cargo de chefia. Aí João que ocupava o cargo de chefia comeu muita batata frita e bacon e sofreu um infarto no miocárdio e morreu, fazendo, né, ocorrendo a vacância do seu cargo. Nessa hipótese, ele foi substituído por Beltrano, por exemplo. E aí preencheu novamente, aí o substituto sai do caminho, certo? Então é isso que o parágrafo único do artigo 23 está dizendo. Artigo 24, ele diz que a substituição recairá sempre em funcionário público, quando não for automática. Dependerá da expedição de ato da autoridade competente. Parágrafo 1º, o substituto, ele exerce o cargo enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante. Então, enquanto a pessoa que está sendo substituída não puder trabalhar, o substituto vai desempenhar as suas funções. Além disso, o parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o substituto, durante todo o tempo em que exercer a substituição, terá direito a perceber o valor do padrão e as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo do substituído e mais as vantagens pessoais a que fizer jus. Então, o substituto tem direito a receber a remuneração daquela pessoa que ele está substituindo. É isso que o parágrafo 2º quer dizer pra gente, tá? O parágrafo 3º, ele diz que o substituto, uma vez que ele optar por receber a remuneração do cargo da pessoa que ele está substituindo, ele vai automaticamente perder, olha só, ele perderá a remuneração inerente ao seu cargo. Se ele optar pela remuneração do cargo do substituído, ele recebe a remuneração do substituído. E se ele fizer essa opção, ele perde a remuneração do seu cargo. É isso que o parágrafo 3º está dizendo para nós, perfeito? Artigo 25, exclusivamente aqui ele traz de hipóteses dos tesoureiros, as pessoas que são responsáveis por dinheiro em espécie. Essas pessoas que são responsáveis por dinheiro, elas, né, ou tesoureiros, caixas e outros funcionários que tenham valores sob sua guarda, eles poderão, em caso de impedimento, designar um substituto de sua confiança, tá? Respondendo à sua fiança pela gestão do substituto. Então, digamos que eu seja responsável por manipular dinheiro em espécie. Aí eu mexo lá com dinheiro em espécie. Naquele dia eu não posso trabalhar. Aí eu deixo a Maria como sendo minha substituta. Quando eu exerço essa função que eu vou mexer com dinheiro, de acordo com a lei, eu deveria deixar um valor a título de fiança. Então, é um valor que eu vou deixar caso esse dinheiro ele
suma. Aí a gente pega esse dinheiro que eu uso, né, que eu deixei como fiança, para pagar esse prejuízo desse dinheiro que simplesmente sumiu. Então, quando o substituto, tá, aqui a Maria, ela vai lá e faz uma besteira e some com o meu dinheiro, aí o que acontece? Eu respondo com a minha fiança por esse dinheiro que a Maria sumiu. É isso que o artigo está falando, perfeito? Parágrafo único. Feita a indicação por escrito ao chefe da repartição do serviço, este proporá a expedição do ato de designação, aplicando-se ao substituto a partir da data em que assumir as funções do cargo, os dispostos nos artigos, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 24. Então veja, meu amigo, na aula de hoje a gente já estudou aí, começou a estudar um pouquinho essa questão do provimento de cargos, certo? O provimento de cargos, que uma das formas de provimento originário é a nomeação. Então a única forma de provimento originário de cargos é a nomeação. As outras formas que você verá presentes na Lei 10.261 são formas de provimento derivado de cargos públicos, certo? Então já estudamos a nomeação, como que a nomeação ela pode ser feita em caráter vitalício, em comissão, em caráter efetivo. Vimos um pouquinho sobre o concurso público, regras dos concursos de provas ou de provas e títulos, regras atinentes a eles, e estudamos aqui um pouquinho sobre as substituições. Então, amigão, agora é com você. Hora de você cumprir a sua parte, reler o conteúdo para estar com ele sempre revisado na sua cabecinha e resolver muitas e muitas e muitas questões. Quanto mais questões você resolver, mais próximo da sua aprovação você vai estar. Lembre-se, meu amigo, que você não está sozinho. Professor Evandro Musi e o Nova Concurso estão aqui esperando você para que você possa realizar o seu sonho, auxiliando você nessa caminhada rumo ao seu objetivo. Quero lhe desejar, meu amigo, um excelente dia de estudo. Até mais!